primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária debate os impactos da reforma em Campinas. Vereador mineiro do Espetinho toma posse na 26ª reunião ordinária. Olá, começa agora o Jornal Câmara Notícia nesta quinta-feira, 8 de maio de 2025. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode participar, enviar a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar esta mensagem pelo nosso QR Code. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole, porque após 17 anos como vereador, Luiz Cirilo se licencia da Câmara Municipal de Campinas e toma posse como secretário municipal de habitação. Na posse de Luiz Cirilo como secretário municipal de habitação, muitos vereadores da Câmara de Campinas, autoridades, familiares e convidados no Salão Vermelho da Prefeitura. Com mais de 15 anos de experiência como legislador, Cirilo acredita que tem uma importante missão pela frente na política habitacional da cidade. Eu acho que a experiência que eu adquiri na vida profissional de advogado, culminada junto, somando esse período de 17 anos legislativo, me dará experiência, maturidade, o equilíbrio para ter humildade em tratar um tema tão árido na nossa cidade que é a habitação. Habitação é um direito de todos, mas infelizmente por alguns motivos, inclusive públicos, isso não acontece. O Dário me confere essa missão de tentar de alguma maneira ajudar. E eu vou juntar todo esse know-how de experiência para tentar de alguma maneira ser útil à cidade de Campinas. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, diz que é importante ter como titular da pasta alguém com a experiência do colega do Legislativo. Primeiro é uma alegria, compartilhar esse momento importante para a vida do Cirilo. Ele tem uma trajetória política no Legislativo reconhecida, sempre foi um vereador combativo, propositivo, várias iniciativas, várias leis. E agora eu acho que a experiência na vereança o qualifica também para exercer um cargo agora no Poder Executivo. É claro que nós viemos aqui manifestar o nosso apoio, nossos cumprimentos e torcer para que ele tenha um bom desempenho, tenha sucesso nessa nova missão. Eu acho assim, o fato de ter sido vereador, ter tido contato com várias questões, principalmente também na área de habitação, regularização fundiária, o faz chegar lá com uma visão macro da cidade e dos problemas que certamente ele vai poder ajudar a enfrentar, Durante a posse, o prefeito Dário Saad destacou a redução da fila por uma casa própria na Coab Campinas a partir da aprovação de uma lei de habitação social na cidade. Ele também elogiou o trabalho feito pelo presidente da autarquia, Arlide Lara Romeu, que trabalhou para a redução da fila de 42 mil pessoas para 13.500. Cirilo foi eleito pela primeira vez como vereador em 2008. Já presidiu a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a de Constituição e Legalidade, também a de Finanças e Orçamento, além da Comissão da Região Metropolitana de Campinas. Nas últimas eleições, ele foi reeleito para o seu 5º mandato com 5.694 votos. Agora, como secretário municipal de habitação, Cirilo afirma que vai manter um diálogo permanente com os vereadores, uma demanda rotineira que chega ao Legislativo, como enfatiza Rossini. Muitos vereadores, inclusive eu, nós temos ações junto a núcleos já consolidados que estão em processo, estão esperando a oportunidade de entrar no processo de regularização fundiária. A regularização fundiária é uma ferramenta importante que leva dignidade para essas famílias, porque tem que primeiro dotar o núcleo de toda a infraestrutura básica necessária e depois, ao transferir a escritura de posse, é a realização, concretização de sonho. Eu acho que o Cirilo vai poder vivenciar agora entregando essas escrituras e ajudando na regularização dos vários núcleos de Campinas. Eu sou vereador e eu tenho obrigação de atender muito bem todos os vereadores, sem exceção, independente da agremiação partidária,
E o meu objetivo é ser um amigo dos vereadores. Eu tenho que ser muito útil, como eu havia dito. E ser útil é atender as pessoas. Cargo público exige respeito e exige humildade. E eu vou tentar usar isso aí na plenitude. E vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 26ª reunião ordinária. Durante mais de 3 horas, os vereadores se reuniram para discutir e votar 11 projetos. E nós tivemos também a posse do vereador, o Gilberto Leão de Araújo, mais conhecido como Mineiro do Espetinho, que era o primeiro suplente do Podemos e assume então a vaga do Luiz Cirilo. A repórter Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações, então seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Na noite desta quarta-feira, Gilberto Leão Araújo, o Mineiro do Espetinho, suplente do partido Podemos, com 4.441 votos, tomou posse como vereador na Câmara de Campinas. Ele assume a cadeira deixada por Luiz Cirilo, que então é o novo secretário de Habitação de Campinas. A posse foi acompanhada por familiares, amigos e vários parlamentares usaram o microfone de aparte durante o discurso de posse do novo parlamentar. Eu espero, junto com os vereadores aí, que a base nossa aí, que a gente trabalhe muito bem em prol da população de Campinas, né? O município merece o nosso trabalho e o meu respeito, principalmente, por morar no distrito do Ouro Verde desde 78. Desde 2008, trabalhando e lutando nessa eu tive junto com o PSL, que é o nosso amigo Edson Ribeiro. Também tive a oportunidade de trabalhar com o Carlinhos Camelô e logo depois virei primeiro suplente do Carmo e da Débora. Eu só tenho felicidade de estar aqui hoje e presente graças à população que contribuiu com 4.441 votos hoje que me deram, né? Que é uma felicidade muito enorme. O distrito do Ouro Verde pode ter certeza que vai ter mais um vereador lutando por eles lá e também Campinas, pessoal, conte comigo. E agora a gente vai falar da votação dos projetos da pauta. A Câmara aprovou em primeira discussão a proposta do vereador Zé Carlos, que amplia para todas as mulheres o direito de embarque e desembarque no período noturno, fora dos pontos de parada dos ônibus, das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. Atualmente, esse direito é apenas para gestantes, idosos e pessoas com deficiência. E agora nós estamos estendendo isso às mulheres também. Por quê? De embarque e desembarque em qualquer local onde ela achar necessário. Porque nós temos hoje, não só em Campinas, mas como no Brasil todo, né, uma série de fatos que vem afetando as mulheres no nosso país. E principalmente à noite. Então a mulher puxa lá a cordinha, dá o seu sinal no ponto, lá aperta o botãozinho e ela pode parar no ponto que ela quiser, aonde ela quiser, fora do ponto de embarque e desembarque. Isso vai trazer mais segurança para as mulheres e, sem sombra de dúvida, é uma garantia de segurança. Ainda no projeto, cartazes deverão ser afixados nos veículos para que as mulheres saibam desse direito e também os motoristas dos ônibus deverão passar por treinamento. É importante que as empresas de ônibus coloquem lá os cartazes para que as mulheres saibam desse direito que, a partir da promulgação dessa lei, elas têm de embarcar e desembarcar em qualquer lugar, qualquer ponto, qualquer local na cidade de Campinas para tua segurança. Os motoristas têm que ser treinados e preparados. Nós estamos agora, a licitação está nas ruas, né, da cidade de Campinas, esperamos que os ônibus melhorem, né, porque hoje nós sabemos que a frota de ônibus de Campinas ela não está em bom estado, mas a hora que passar essa licitação vai ter uns ônibus mais adequados e nós esperamos que esses motoristas sejam treinados para que possa atender essa demanda através dessa lei que nós estamos votando hoje. E o resultado completo da votação da 26ª reunião ordinária você pode acompanhar no site campinas.sp.leg.br e a íntegra da reunião no youtube.com/TV Câmara Campinas. É com você aí no estúdio, Gabriel. E olha só, presidida pelo vereador Luiz Eabico, a Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária realizou a primeira reunião deste ano. Contou com a presença de parlamentares que são membros desta comissão,
também de membros do Poder Executivo, da Prefeitura, de sindicatos e de associações de auditores fiscais. O impacto da reforma tributária no município de Campinas foi o tema da primeira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária, presidida pelo vereador Luiz Iabico. O debate, realizado no plenário da Casa de Leis, também contou com a presença dos vereadores Carlinhos Camelô e Nick Schneider, membros da comissão especial. Para Iabico, é preciso compreender as mudanças para proteger a arrecadação da cidade e, assim, preparar Campinas para um novo cenário fiscal. Nós podemos sentir aí o grande trabalho que teremos para frente nessa comissão, que levará alguns meses, para que lá na frente o nosso relator, o vereador Schneider, possa produzir um relatório consistente, firme e forte, para que o município esteja preparado, não é, para os desafios que virão quando a reforma inteira estiver já em prática. A Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Tributária, proposta pelo vereador Iabico e instituída pela Câmara, tem como objetivo avaliar e debater os efeitos da Emenda Constitucional 132 e da Lei Complementar número 214, na Receita Municipal e na estrutura da Secretaria de Finanças. A proposta da reforma tributária é juntar em um só imposto 5 tributos sobre o consumo de bens e serviços, que hoje são cobrados pelo governo federal, estados e municípios. Ou seja, é a transição do ISSQN, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, para o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Estamos à beira de um processo que é a reforma tributária em nosso país, algo que muito nos preocupa, porque nós temos um futuro para cuidar da nossa cidade, nós temos pessoas para cuidar, mais de 1 milhão de pessoas para cuidar, e os impostos é por onde se busca, pelo menos, fazer a justiça social através de uma boa gestão pública. E à medida que possa haver qualquer sinal de desequilíbrio financeiro, econômico, por parte da distribuição de recursos, que, a meu ver, já é tão injusta, muito concentrada na União, muito concentrada no Estado e pouco concentrada nos municípios. E à medida que a gente não tem muito a clareza do futuro, nos preocupa muito. A reunião ainda foi acompanhada por representantes da sociedade civil e de diversos sindicatos e associações de auditores fiscais, além de secretários municipais. O que é importante para fins de reforma tributária é que não haja uma subversão do federalismo brasileiro, né? O município tem que continuar tendo a sua importância no federalismo, e o que a gente vem notando é que as grandes cidades, metrópoles como Campinas, como grandes capitais, têm um diferencial nesse organismo federativo. Então, a União não pode se utilizar por meio dessa reforma tributária para retirar poderes dessas localidades tão importantes. Campinas é uma referência regional, né? A gente viu na pandemia da Covid-19, Campinas teve uma responsabilidade muito grande de fazer atendimentos da cidade, mas também de toda a região metropolitana, sul de Minas, vieram pacientes de outros estados aqui. Então, para que a Prefeitura de Campinas possa continuar fazendo esse excelente trabalho, tem que ter renda e renda própria, não pode ficar dependente da União, nem do Estado. Como secretário de Finanças, participo desse grupo, que é um grupo de 10 secretários de Estado e 10 secretárias municipais do Brasil, que estamos estruturando toda a formatação do IBS. É muito complexo, é muito difícil, assim, operacionalmente, essa é uma inovação que a gente não tem ideia de nem quem vai fiscalizar o Comitê Gestor do IBS. O Tribunal de Contas da União, mas ele não tem nenhuma relação com a União, em que pese fica em Brasília. É o Tribunal de Contas dos 27 estados, e mais os Tribunais de Contas municipais, onde tem,
vão escolher um, quer dizer, até isso é complexo e é complicado a gente determinar. O cidadão de Campinas, ele trabalha em Campinas, ele vive em Campinas, paga os impostos em Campinas. E ele, a bandeira municipalista, quer prestigiar exatamente esse cidadão. E essa reforma, pelo que me mostra o competente Caiado, é que ela é bastante nebulosa ainda. E onde eu vejo maior dificuldade, e onde está a minha maior preocupação, é que esse recurso que vai sair do município nessa covarde reforma, esse recurso vai para Brasília, vai para a União. Ao longo do ano, serão 8 reuniões temáticas, abordando diferentes aspectos da reforma tributária. Ao final dos trabalhos, a comissão deve apresentar um relatório com conclusões e recomendações que servirão de base para a formulação de políticas públicas e ações legislativas. Como disseram vários palestrantes, nós moramos no município e é dever da Câmara Municipal trabalhar o munícipe, o morador do município, porque é no município que nós sentiremos o impacto dessa nova mudança tributária aqui em Campinas. Câmara Municipal de Campinas cria comissão especial de estudos sobre a implantação do Hospital Metropolitano em Campinas. A partir de um requerimento protocolado pela vereadora Fernanda Souto e aprovado em plenário, foi criada a Comissão Especial de Estudos para avaliar a implantação do Hospital Metropolitano na cidade. A necessidade de ampliação da rede hospitalar de Campinas é uma questão que nós temos tratado de forma recorrente aqui. A gente tem acompanhado as notícias de superlotação dos hospitais, do HC da Unicamp, da PUC, do Mário Gatti, do Ouro Verde, as filas para cirurgias que estão relacionadas também à falta de leitos para os pacientes poderem internar, além da superlotação das unidades de pronto atendimento dos pacientes que estão aguardando uma transferência para um leito hospitalar para realizar o seu tratamento. Fazem parte da comissão os vereadores Eduardo Magoga, Arnaldo Salvetti, Carmo Luiz e Carlinhos Camelô. A vereadora defendeu que Campinas é referência para mais de 3 milhões de moradores dos 20 municípios da região metropolitana e que, inclusive, prefeitos de diversas cidades já manifestaram apoio público à criação de um hospital de gestão compartilhada ou custeado por consórcio que alivia a pressão sobre a rede existente. Já existe aqui em Campinas há bastante tempo uma discussão sobre a necessidade da implantação de um hospital metropolitano, porque nós vivemos numa cidade que é a maior cidade de uma região metropolitana e a gente sabe que existe muito intercâmbio entre as cidades com relação ao uso dos serviços de saúde. Então, muitos usuários do SUS de Campinas acessam serviços de saúde nos municípios aqui da região e também os moradores dos municípios da região acessam serviços de saúde de alta complexidade aqui no município. Então, essa responsabilidade pelo serviço de saúde, ela precisa ser corresponsabilizada entre os municípios da região e nós entendemos que Campinas precisa estar à frente dessa discussão por ser justamente a maior cidade. A parlamentar ainda ressalta que já existe um estudo realizado pela Unicamp e com proposta de um local cedido para o hospital. Eu fiz a proposta da Comissão de Estudos para que a gente possa trazer toda essa avaliação que já foi feita previamente sobre os recursos necessários. A gente sabe que o governo do estado de São Paulo vai precisar investir recursos para que se concretize, não são só os municípios. Então, quais são as estimativas de recurso, o local, o que é necessário para o projeto, depois para o funcionamento. Então, a Comissão Especial de Estudos é para trazer todo mundo que já está presente nessa discussão para se juntar e definir como que a gente pode, de fato, caminhar para garantir que esse hospital ele saia e que a gente tenha mais um novo hospital aqui no município de Campinas para atender a região metropolitana também. Bruno Nítio de Barros Sakamoto foi homenageado durante a 14ª reunião solene com a entrega do título de cidadão campineiro. Ele se destacou por projetos humanitários. Confira como foi a reunião. Em prestigiada sessão solene realizada na Câmara Municipal, foi concedida a honraria de título de cidadão campineiro a Bruno Nítio de Barros Sakamoto.
que atualmente trabalha na área de análise de dados e fraudes financeiras em uma das maiores empresas de telecomunicações do país. Somando a experiência técnica, a formação em contabilidade forense e investigação. Com o histórico e o perfil do Bruno, com certeza ele recebeu, foi favorável o projeto por unanimidade e todos que ali viram o currículo desse jovem votaram favorável e aí começou-se a construir este momento que estamos participando hoje. Então, não é algo que a gente simplesmente pega, coloca aqui e é feito com facilidade. Tudo tem o seu trâmite, tem o seu mérito. E se hoje chegamos no dia e a vez do Bruno receber esse título, porque ele merece e tem esse mérito. Nascido em Guaratinguetá e criado em Campinas, Bruno morou no Japão antes de se graduar em Direito no Brasil. Atuou no judiciário, especializou-se no setor imobiliário e financeiro e foi condecorado por sua atuação em missões com drones no Corpo Aéreo do CSLI, reconhecido pela ONU. Chegou ao posto de tenente e recebeu diversas honrarias, incluindo pelo apoio na pandemia. Mais tarde, assumiu a diretoria de comunicação da Unip South America, onde cobriu missões diplomáticas. Neste ano, foi homenageado com a medalha Ordem do Mérito do Batalhão Suez, por sua contribuição à paz e à humanidade. Quero dizer que agora sou um cidadão brasileiro, meu muito obrigado. Cidadão campineiro. Ontem o basquete de Campinas recebeu a forte equipe do Corinthians e saiu com mais uma derrota na Liga. Em partida válida pela 12ª rodada da Liga de Basquete Feminina, a equipe campineira recebeu o Corinthians no ginásio do Tênis Clube. E o duelo foi disputado. No primeiro quarto, o equilíbrio permaneceu, com uma vantagem de 2 pontos para as visitantes. No segundo quarto, o panorama não se alterou, placar apertado e as equipes foram para o vestiário com uma diferença de apenas 3 pontos para o Corinthians. No terceiro quarto, a equipe campineira melhorou de rendimento, venceu a parcial por 17-14 e deixou tudo igual no placar. A definição ficou mesmo para o último quarto, mas aí o favoritismo do Corinthians entrou em quadra. Tássia, com 13 pontos, e Mari Dias, com 10, se destacaram. E, no fim, vitória do Corinthians, 52-47. Essa foi a segunda derrota consecutiva das campineiras, que agora tem na competição 6 vitórias e 6 derrotas e estão na 5ª colocação da Liga. Próximo jogo é neste domingo, dia 11 horas da manhã, contra Santo André, fora de casa. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, transformar um problema em solução. Esta foi a iniciativa da Marulho, que é uma empresa criada em plena pandemia, naquele momento de lockdown, para utilizar redes de pesca marinha para a confecção de produtos funcionais. Esta empresa cresceu bastante e participa hoje do nosso quadro, o Giro Ambiental. Você sabia que, segundo a ONU, as redes de pesca são a maior fonte de contaminação de plástico dos oceanos? E dá para imaginar o desequilíbrio que isso causa, tanto na fauna marinha quanto em todo o ecossistema. E pensando nisso, a Marulho, uma empresa, focou nessa transformação das redes de pesca em produtos ecológicos. E no Giro Ambiental de hoje a gente convidou a Samara, que é oceanógrafa e sócia da Marulho, para contar como é que isso tudo aconteceu. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui, Samara. Bom dia, muito obrigada. Eu que agradeço por poder compartilhar um pouquinho do que é a Marulho, né? A Marulho é um negócio de impacto socioambiental que surgiu
em 2019 para 2020, principalmente com a Beatriz, que é a fundadora, e ela também é oceanógrafa, né? Ela viu a problemática ali na Ilha Grande das redes de pesca, que é uma região bastante pesqueira, ainda né? Ela tem um histórico pesqueiro desde a década de 80, e as redes de pesca continuam, quando elas são perdidas ou abandonadas, depois de muito tempo, elas começam a se desgastar, e elas são perdidas no oceano e a gente não faz ideia de onde elas estejam. E o nome desse problemão é pesca fantasma. E fantasma por isso, porque você não tem noção se ela está mais lá para Bahia, se ela está mais para São Paulo, onde está nesse marzão que a gente tem, né? E o Brasil tem pouco mar, né? Tem poucas cidades litorâneas. Então a Marulho surgiu, né, pensando nisso, assim, o que a gente pode fazer com essa rede, como a gente pode reaproveitar. Então a Bia se juntou com seu filhinho, que é um redeiro, um ex-pescador, agora eles têm os seus 87 anos, e pensou em alguns produtos, sacolas, bolsas, para poder reaproveitar e significar esse grande problema que a gente tem nos oceanos. Mara, eu confesso que eu não sabia que era um dos maiores problemas de plástico nos oceanos, mas pensando bem faz sentido, né? E eu queria que você explicasse um pouco dessa pesca fantasma também, que acaba abarcando a fauna, envolvendo ali, e os animais simplesmente ficam aprisionados, né? Isso. Temos dados, assim, que só no Brasil, por dia, pensando em um dia, em 24 horas, são 69 mil animais marinhos mortos por dia, só no Brasil. Então, imagina pelo mundo todo e em todos os dias o que acontece com a nossa fauna e flora, né? E além de matar, ela pode machucar, pode ferir o animal, mutilar o animal. Então, o animal continua vivo e ainda sofrendo as consequências dessa rede, assim. Aí vocês criaram uma rede para mudar esse cenário, porque realmente é um número assustador, né? Eu queria saber como é que vocês fazem essas coletas. Eu fiquei curiosa, se ela é uma coleta espontânea, que as pessoas descartam com vocês, ou se vocês têm parcerias para resgatar isso do próprio oceano. A gente trabalha com 3 tipos de coleta. A voluntária, porque as redes de pesca ali na Ilha Grande, os pescadores começaram a ver que dá uma renda extra para os seus amigos, para quem trabalha com a gente, com os nossos colaboradores. Então, viram que a rede já está começando a ficar desgastada, por que não entregar para o amigo dele, para o familiar? A gente também tem a entrega voluntária, assim, de órgãos ambientais, ou buscamos, assim, em alguns outros estados, com meio de patrocínios e tudo mais. E tem também o que a gente chama de limpeza subaquática. A gente acabou de fazer uma limpeza subaquática há 2 semanas atrás, com mergulhadores especializados, porque é uma tarefa difícil, é uma rede entrelaçada, assim, pode ser num cais, pode ser no fundo dos oceanos. Então precisa de faca, precisa de tesoura, precisa de mergulhador com cilindro, indo lá no fundo buscar essas redes e desemaranhar alguns animais ou de algas. Então é uma missão assim bem trabalhosa para se fazer. Especializada. E Samara, queria voltar um pouquinho ainda na história, porque ela é muito bonita, né? A Beatriz, que é a fundadora, ela teve esse olhar durante a pandemia, e eu queria também que você contasse um pouco mais da história do seu filhinho, que foi um dos primeiros a abraçar a ideia, que não foi de primeira, assim, que ela conseguiu essas parcerias, né? Isso. Como é um problema, assim, é um resíduo sujo, pesado, e ainda mais numa ilha, para onde você vai levar essa rede? O que você vai fazer com essa rede? Então, no começo, falavam, o que essa menina meio doida querendo fazer com as redes de pesca, que é um lixo pra gente? Que ela tá querendo fazer sacolinha e vender? Quem que vai comprar isso? Então, daí o seu filhinho, ela tentou conversar com alguns, mas seu filhinho foi o primeiro que topou e falou, não, vamos fazer. Então, daí ele também criou, assim, outros produtos, que a Redeco, que é o nosso produto principal, foi o primeiro produto, que é um saquinho, principalmente para mercado, mas a gente fala que é multiuso, assim. Depois ele falou, não, eu quero criar um maior, porque ali na ilha, como Ilha Grande não tem acesso por estradas, é só por barcos,
você tem que ir fazer suas compras do mês. Então, daí como que você coloca as suas compras no saquinho pequeno? Ele falou que queria criar um saquinho grande para caber uma melancia para ele levar para a ilha. E tá certo. Então, no começo foi assim, mais meio estranho, que conversa é essa? Mas agora a gente já está com 21 colaboradores, entre eles mulheres também, que a parte de costura de rede é muito mais voltada para homens, assim, é um conhecimento tradicional mais masculino, mas foi passando de geração, assim, pela Marulho. Agora a gente tem 3 gerações na Marulho. O seu Dito começou com a gente, depois foi o filho, depois a filha, então foi crescendo, assim, e a parte das mulheres também a gente conseguiu incluir produtos feitos na máquina de costura. Então, nós acho que estamos com 5 costureiras que fazem a parte dos produtos na costura também. Maravilhoso, né? Foi uma das soluções que surgiram na pandemia, que foram algumas, né? Diante dos problemas, a gente acaba instigando ali o potencial criativo do ser humano, né? E eu queria falar, como é que a empresa se estruturou de lá para cá, né? Vocês avançaram até nos processos de fabricação também, né? Derretimento da rede, é isso? Isso. A gente inovou tanto na parte de aumentar e trazer mulheres e jovens para a produção, como também na parte de portfólios de produto, além da Redec, foi para mochila, para bolsa, para chapéu, e agora a gente está indo nessa parte mais de triturar a rede, porque nem todas as redes dá para aproveitar, às vezes muitas a gente puxa assim e já rasga. Então, o que fazer com isso? Como a gente atinge a circularidade completa desse material? Como usa totalmente ele, assim, para não se transformar em um problema de novo. Então, a Marulho tem uma trituradora e um maquinário, assim, a injetora, e transforma as redes em... Agora a gente está fazendo chaveiro, mas dá para fazer óculos de sol, armação de óculos de sol, dá para fazer mesa, cadeira, tudo que o plástico serve, assim, né? Pode pensar em 1 milhão de possibilidades. Maravilhoso, um problema que se tornou solução ecológica e também social. Eu queria agradecer demais a sua participação e pedir que você deixe as redes sociais para a gente acompanhar, que eu quero muito também ter o meu material de rede. Muito obrigada novamente. E nossas redes sociais é Marulho Eco. E Marulho, eu não comentei, né, mas ele significa fazer barulho do mar. Então, sabe aquele barulhinho gostosinho de onda? É esse barulhinho. Então, é Marulho Eco. Maravilha. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Samara. Muito obrigada. Para você que nos assiste, continue com a gente, porque agora é hora daquele giro ambiental pelas curiosidades do Brasil e do mundo. A BBC Brasil noticiou que a Praia do Segredo está tomada por lixo vindo da Ásia, parecendo um cemitério de embalagens. Em uma breve caminhada, é fácil encontrar dezenas de embalagens de produtos feitos na China, Indonésia, Singapura, Emirados Árabes Unidos, Malásia e Coreia do Sul. Garrafas de refrigerantes, produtos de limpeza e embalagens de óleo de motor são os itens mais comuns, muitos deles fabricados recentemente e com as embalagens quase intactas. A questão é: como esses produtos feitos do outro lado do mundo foram parar nas praias brasileiras? Alexander Turra, professor do Instituto Oceanográfico da USP e especialista em poluição marinha, acredita que a explicação mais provável é o descarte de lixo por navios. O transporte marítimo é responsável por cerca de 90% do comércio mundial, de acordo com o Banco Mundial, e a Ásia concentra 20 dos 30 portos mais movimentados do planeta. A Geolografia, uma página no Instagram sobre geografia, compartilhou um momento interessante: o intemperismo.
Segundo a página, o Espírito Santo se destaca por suas rochas ígneas, especialmente granitos e gneiss. Mas como essas rochas se modificam com o passar do tempo? A ação do intemperismo físico e químico transforma essas rochas, provocando o descamamento de suas camadas mais externas, um processo conhecido como esfoliação. Essa descamação acontece devido às mudanças de temperatura, à penetração da água e até mesmo à atividade de seres vivos. Em áreas povoadas perto dessas rochas, esse processo pode gerar perigo de desprendimentos e deslizamentos, afetando a vida da comunidade. Semana de tempo estável, né? Sexta-feira, amanhã, o sol aparece durante todo o dia com alguma nebulosidade, mas não tem previsão de chuva. E as temperaturas, elas seguem em elevação. Olha só, mínima de 19 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.